Vamos lá, lição número... A data aí é porque a gente faz a lição na medida que a gente vai tendo aqui como fazer, tá bom? Tema da lição. Mais uma vez. O texto áureo está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e a igreja vai recitar parando nas vírgulas e ponto e vírgula. 1, 2, 3. Glória a Deus. Verdade prática. Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe, você que está pela internet. Olha, você que está pela internet, não tem como adquirir sua lição e quer, entre em contato comigo, eu vou mandar o arquivo da lição para você, tá bom? Das lições. Leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28, capítulo 2, versículo 7, versículo 18 e de 21 a 23. Vamos para a leitura. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. 2:7 de Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Glória a Deus. Palavra de Deus. Senhor, seja conosco. Sim, confirma a porta da palavra aberta e os nossos olhos do entendimento também abertos, e chova a tua doutrina sobre nós é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Tome assento. Deus abençoe Sirlene Rodrigues, que está pelo Facebook, irmã Hermínia Randal desde a Flórida. Deus abençoe a todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, portanto, iniciaremos esta lição. Neste trimestre, isso aqui está só na minha revista, estudaremos a respeito do corpo, da alma e do espírito, ou seja, temos o propósito de aprofundar
a compreensão bíblica da natureza humana e sua relação com Deus na vida prática. Isso é fundamental, a gente entender isso. Para introduzir o tema, iniciaremos com uma lição, que é a de hoje, que abordará o ser humano criado por Deus de forma tricotômica: corpo, alma e espírito. Estudaremos então a distinção e a interação entre essas três dimensões que estão em nós, destacando que fomos formados para glorificar a Deus integralmente, glorificá-lo no espírito, glorificá-lo na alma e glorificá-lo no corpo. Amém? Você já tentou consertar algo sem saber exatamente como aquilo foi feito? Já tentou arrumar um computador? Não, deixa aqui, deixa eu ver. A hora que você abre ele, você tem vontade de fechar rapidinho. Você não entende a formação. E para quem estudou, ele já está vendo tudo. Para quem conhece o aparelho, dependendo do que está acontecendo ali por fora, ele já sabe o que está o problema por dentro. Sim ou não? Então, você tem e eu tenho que conseguir conhecer para poder lidar. Muitas vezes temos que lidar com questões emocionais, espirituais ou físicas, sem entender como Deus nos criou. Nesta lição vamos descobrir como fomos formados, corpo, alma e espírito, e como esta compreensão nos ajuda a viver de forma equilibrada a vontade de Deus. Devemos buscar uma vida equilibrada, cuidando do corpo, da alma e do espírito, porque há um motivo maior de nós existirmos. Você existe. Eu poderia falar a mesma coisa para um ateu, porque o que nós estamos falando aqui não é de fé primeiro, mas da razão por que fomos criados, por que existimos. É uma questão do existencialismo. Então, nós fomos criados para a glória de Deus. A saúde, ou a verdadeira saúde espiritual, envolve comunhão com Deus, santidade e maturidade emocional. Está entendendo até agora? Então, se eu fizer-me, porque eu tenho livre-arbítrio, se eu me fizer comportar desta maneira, eu terei uma vida mais saudável. Eu terei equilíbrio melhor com as coisas. E é interessante que na nossa vida, muitas áreas dela, a gente tem controle, mas tem certas áreas que a gente tem deficiência, fraqueza, dificuldade de lidar. E o propósito é aprendermos. E ao aprender, não ser simplesmente um aluno que aprende, mas ser alguém que aprendendo se torne um praticante daquilo que aprende. Amém? Vocês estão bem? Vocês estão aí? Nós lemos em Gênesis 27 e 28, aí na sua revista, fique com a revista aberta, que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O ateu pode não crer nisso, mas esta é a verdade. Vai ter muita coisa boa solucionada quando ele entender isso. E olhe, preste atenção, mesmo que ele, não crendo em Deus, faça o que Deus manda fazer, ele terá uma vida boa.
Tem um filósofo, o Leandro Carnal, Leandro, né? Leandro Carnal. Ele é um ateu declarado, mas ele diz que se praticarmos a palavra de Deus, nós vamos ter uma vida melhor. É um inteligente burro, pois está claro que aquele escrito é único, e se é único é porque é de Deus. E falo inteligente burro com pureza, tá bom? Porque nós estamos falando de filósofo, então certamente se ele ouvir isso, que acho difícil, ele vai entender o que eu estou falando, ok? Como eu disse sobre idiota no culto de quinta. Quem tem inteligência vai entender o que se trata, né? Então, meus irmãos, o versículo 28 diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus fez um homem perfeito, e para viver perfeitamente bem. Por isso que o homem vai perder isso, lá na frente nós vamos ver, nas lições que se seguem, que se seguirão, nós vamos ver que o homem perde isso no jardim, mas ganha isso na cruz, com Jesus Cristo. Ele ganha isso de volta, ele ganha restauração, mas ele tem que viver isso. Então, meus irmãos, Deus, quando fez o homem, ele fez como um ato de coroamento de sua criação. Ele faz os animais, produza, aconteça. Aí quando ele volta para nos criar, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então é diferente, um ele manda, o outro ele faz. Amém? Veremos isso um pouco mais, não quero adiantar. E quando ele faz isso, ele nos distingue de todos os demais, de toda a criação. Por isso que é uma coroa. Não que nos exalte como uns pegam aí, você é o máximo de Deus. Deus sem você não vive. Ai, que piada. Deus vive para sempre. Deus não precisa de mim para se alegrar, Ele já é alegria plena. Mas Ele fez nós para entendermos isso. Ele fez a terra como um nicho e nos colocou lá para adorá-lo, porque Ele é grande, Ele é o Todo-Poderoso. Vivemos aqui para adorá-lo, para glorificá-lo, não é? Amém? E a nossa formação é constituída de uma modelagem sobrenatural. Enquanto alguns chamam a existência, a nós, Ele usa o pó da terra. Deus não nos fez de outra forma. Temos gente que nós fomos feitos do barro. Não, do barro não, está escrito do pó. Agora, Deus pode ter criado algo para que esse pó se tornasse um barro? Sim, para que houvesse liga, né? Então sim, mas do pó da terra, a ciência explica que são os elementos da terra. Então, quando nós olhamos para o nosso corpo e estudamos os elementos que compõem o nosso corpo, os elementos químicos, você vai para a terra e eles todos estão na terra. Prova científica. Além, e eu vou mostrar futuramente nas lições, que já foi provado que nós viemos de um só casal. Cientificamente está provado. Sim, se os cientistas lessem e crescem na Bíblia, já teriam descoberto isso há milhares de anos. Mas, primeiro vem a dúvida, né? Além de termos sido feitos do pó da terra, viemos a existir pelo sopro de Deus. Ruach. E nós fomos feitos por causa disso, o pó da terra, o sopro de Deus,
Aí veio o terceiro elemento nessa sequência, a alma. Fomos feitos ou nos tornamos almas viventes. Amém? Então, devido a isso, entender essa formação e viver o motivo, a direção pela qual fomos criados, vai nos fazer pessoas saudáveis e equilibradas no corpo, na alma e no espírito. Vamos ver a queda do ser humano, mas vamos ver a cura em Jesus Cristo. Mostra aí, por favor, a figura da tricotomia, dicotomia e monotomia. Essa figura aqui, irmãos, é para explicar as diversas formas de entendimento teológico que nós conhecemos. A primeira delas, eu quero falar da direita para a esquerda, para você entender. O que está escrito aqui? Quem está vivo aí, diga amém. Ficou mais alto ainda do que o monotomia, né? O que está escrito aqui? Monotomia. Esse é um ensino que afirma que a alma está intimamente ligada ao corpo e morre junto com ele, sendo o espírito só uma espécie de energia divina. Isso aqui é como os animais foram feitos dessa forma, e morreu tudo. É uma doutrina, mas aí vem a outra doutrina. A dicotomia. Esse ensino afirma que o ser humano tem apenas uma parte material, o corpo, e uma parte imaterial, alma e espírito, e estes estão intimamente ligados. Mateus 10, 28. Eles não creem que o ser humano é tripartido, mas bipartido. E a nossa doutrina, que é a doutrina da tricotomia, é a doutrina que afirma que há uma distinção, uma clara, entre espírito, alma e corpo. 1 aos Tessalonicenses 5, 23. Então, na monotomia, eles creem que a alma morre junto com o corpo quando o espírito se apaga. O pós-vida é um estado inconsciente e ele é defendido pelos adventistas e testemunhas de Jeová. Na dicotomia, eles creem que a alma e o espírito são imortais. O pós-vida é um estado consciente, nós também cremos, e a visão de muitos, esta é a visão de muitos reformados. Na tricotomia, a alma e o espírito são imortais. O pós-vida é um estado consciente, a visão é da maioria dos pentecostais. Veja aí em Hebreus 4:12, abra a sua Bíblia, Hebreus 4:12, por favor, use a palavra, use a Bíblia Sagrada, aos Hebreus 4:12, entre outras tantas passagens, esta vai nos ajudar na compreensão da tricotomia também. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se alma e espírito podem ser separados, é porque são. 1 aos Tessalonicenses que lemos, nós temos que guardar irrepreensíveis
para a volta do Senhor Jesus. O que? Espírito, alma e corpo. Então, não tem como nós não afirmarmos que somos tricotômicos. E nós vamos ver direções para cada uma dessas partes. A tricotomia humana, tópico 1 da nossa lição. Subtópico 1, doutrina e teologia. Essa doutrina que vamos estudar nesses dias, na teologia sistemática, é conhecida como antropologia, antropos, do homem, o estudo do homem. E nós vamos ver, meus irmãos, esse dilema, não é? Que muitas vezes há. Quem é o homem? Como foi criado? E com que propósito? Não é? Pergunta dentro do existencialismo, não é? Quem eu sou? Fui criado para quê? Que negócio é esse que acontece comigo? E muitas vezes, as pessoas lúcidas, saudáveis, elas não têm dificuldade, as que nasceram de novo, elas não têm dificuldade de entender isso. Mas a maioria de nós temos dificuldade porque ainda não tivemos este nascimento de novo. Quando alguém nasce de novo, a obra de Deus está mais perfeita em sua vida. O entendimento das coisas de Deus é mais claro em nossas vidas. Quando alguém nasce de novo, ele não tem que lutar contra um vício, por exemplo. Não, ele rejeita porque ele tem ojeriza contra aquele vício. Preste atenção, por favor. Entendido? Eu tenho certeza que o diabo quer que você não entenda a lição e vai criar muita coisa para você não prestar atenção. Por isso que eu quero chamar mais atenção. Muitas pessoas me têm como mal educado, mas na verdade eu estou chamando a sua atenção para o seu bem, para você entender aquilo que precisa entender. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 1, de 3 a 6. Abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, de 3 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nós temos que viver uma vida de pessoas que são agradáveis para Deus. Pessoas, como Paulo diz, se não me engano, 1 Coríntios 2,10, como um bom cheiro suave de Cristo. Pessoas que, ao se encontrarem com esse Criador, o adorem, porque Ele é Deus, porque é dele que veio todas as coisas, e todas as coisas para Ele voltarão. Então, meus irmãos, nós vamos estudar este homem, desde sua origem, constituição e existência. Vamos considerar o período quando este homem foi criado, esta mulher foi criada, antes da queda, a liberdade, a paz, a alegria, a saúde, a completude, a inteireza desse ser humano. Amém? Quem é o homem?
De onde veio? Para onde vai? Vamos responder isso e você vai entender, eu vou entender, em nome de Jesus. Em tempos, em tempo de tanta psicologização da fé e intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. 1 Coríntios 2, de 1 a 16, 2 Timóteo 3, 16 e 17 e Hebreus 4, 12, que lemos. Então, entender esse ser humano, diga: eu sou um ser humano, e Deus trabalha comigo, e Deus trabalha em mim, e Deus move na minha vida, para me salvar, curar, sarar, fortalecer, aperfeiçoar, levantar, preparar e salvar para a eternidade. Tem uma postagem que estão colocando nas redes sociais: eu sou livre, abençoado, ungido, sou isso, sou aquilo. A pessoa vai declarando. Declare isso toda manhã. Não adianta declarar, tem que viver. Porque nós não somos positivistas. Nós somos pessoas que têm um entendimento que temos que correr essa carreira proposta, que temos que andar o trilho dessa palavra, que se torna então lâmpada para os meus pés. Então eu tenho que viver. Declaração de fé, irmãos, ajuda o descrente, mas não o crente. Crente tem que ser vida de fé. Mostra-me tuas obras, conhecerei tua fé. A fé sem obras é morta. Não adianta declarar, tem que ter as obras da fé, né? Uma palavra no hebraico, não sei se é anuká, uma palavra no hebraico, quando Abacuque diz o justo, acho que é 2:4, né? O justo pela sua fé viverá. Não é pela fé do pastor, não é pela fé da pastora, pela fé da irmã de oração, pela fé do irmão de oração, não, pela sua fé viverá. E a fé que está escrito ali, anuká, é uma fé de alguém que anda com Deus. Não é somente crer, é andar com aquele que se crê, é a prática da fé legítima. Vamos lá para tricotomia, a figura da tricotomia, por favor. O segundo tópico, o primeiro tópico aí, o segundo subtópico 2, a tríplice natureza. O homem, então, tem uma tríplice natureza. Ele é o quê? Espírito, alma e corpo. Aleluia. O espírito é o pneuma, no grego é psique. Esse espírito, ele é o homem espiritual. Nele temos discernimento, esperança. Aqui a esperança é a esperança espiritual. Temos através dele a adoração, a oração e a fé. Ou seja, o espírito é a parte sacra do homem. É a parte que liga o homem a esse Deus maravilhoso. Por isso, aos Romanos no capítulo 8, entre tantas coisas boas que Paulo nos traz de revelação, ele diz que o meu espírito testifica com o Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu só me ligo a Deus através dessa parte sacra. Ela foi colocada em mim justamente para me ligar à divindade,
ao Deus verdadeiro. Por isso que uma pessoa que não conhece a Deus, o Deus verdadeiro, ele procura alguma coisa divina. Você vai chegar numa tribo de índios que nunca ouviram falar do Deus verdadeiro e vai achar de algum Deus que eles criaram, porque essa parte exige que se busque o divino, o santo, o sagrado. Então vai ter lá um pedaço de madeira, às vezes, que eles estão chamando de Deus. Eles nunca ouviram falar de Deus, mas eles têm o Espírito, que é a composição humana em nós, que é a composição do corpo humano. Então, quando você chega, por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e anuncie o meu evangelho a toda criatura. Nós temos que anunciar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Salvador. É por isso que Paulo, ele chega lá no Areópago e vai procurando, olhando aquele tanto de deuses, e chega num que não tem nenhum Deus ali, está vazio, e está escrito agnostos theos, agnostos theos, quer dizer, ao Deus desconhecido, e não tem nada ali. Disse, Paulo, eu quero anunciar esse Deus, porque ele é Deus sim, só que vocês ainda não conhecem. Esse é o verdadeiro Deus que fez os céus e a terra. E ele começa a pregar, entenderam? E essa parte é o espírito do ser humano. Por isso que a dificuldade para pregar para alguns, porque o corpo e a alma estão falando mais alto que o espírito. Por isso a dificuldade carnal de muitas pessoas, porque corpo e alma se uniram para a carnalidade e o espírito está mais fraco. Mas se você fortalece o espírito, tem um encontro com Deus, a partir dele somos dominados pelo Espírito Santo do Senhor. Entendido? Então o homem espiritual, o pneumatikos, é o homem regenerado, experimentado ou espiritualmente maduro. Quando há esse encontro, eu amadureço. Amém? Espiritualmente. Mas aí vem a outra parte, a parte da alma. Ô irmãos, eu falei espírito pneuma ali, eu confundi, tá? Aqui o espírito no hebraico é ruá, e no grego pneuma. A alma, que é a psique, ela é do homem natural primeiro, né? Se ele tiver esse encontro, essa alma vai também se tornar espiritual. Mas na alma nós temos o pensamento, sentimento, vontade, consciência, tem a subconsciência e tem razão. É na alma que a gente chora, que a gente sente, que as pessoas amam, que as pessoas odeiam, os sentimentos, né? E a alma é onde está a essência do meu ser. Eu sou o que minha alma é. Por isso, ela tem que ser tratada, ela tem que ser bem cuidada. A essência do meu ser. O corpo, que nós vamos chegar nele, passa a ser o envelope dessa alma. Passa a fazer o que esta alma percebe, ok? E o homem natural, que pode ser o indivíduo em estado natural, sem o Espírito de Deus, o homem ainda não regenerado. Por isso que a partir do Espírito, ele tem que receber esse Deus, para se tornar filho de Deus, nascido não da vontade do homem, nem da carne, mas nascido da vontade de Deus. Aí vem por último, o corpo, soma, que é o homem carnal. Nesse corpo nós temos visão, audição, olfato, tato, paladar. Nós aprendemos isso na escola muitas vezes, não é? 1 Coríntios 3, de 1 a 3. O homem carnal, que no grego é sarkinos, quando Paulo usa a palavra sarx, no grego, muitas vezes, nos seus escritos, ele está falando dessa carne que comete falhas, que comete pecado. Ele é aquele que ainda não é maduro, espiritualmente falando, que vive apenas pelos sentidos do corpo. Nós somos tripartidos,
nós temos espírito, nós temos alma e nós temos o corpo, e diga, e tudo está aqui. Você tem que, e eu tenho que, aprender a lidar com cada um deles. Nas lições que se seguirão, nós aprenderemos isso, a lidar com cada um deles. Lembro-me da mensagem que Deus me deu, ministrei aqui, ministrei em outros tantos lugares, creio que ainda vou ministrar em outros, porque é algo que Deus quer fazer, e eu estou escrevendo um livro sobre isto, não é? Deus não te deu traumas, Ele te deu experiências. Por isso que esse perigo, né, da psicologização, esse perigo dos coaches, eu digo que o psicólogo é necessário, o psiquiatra é necessário, o psicanalista é necessário. Mas o perigo de nós não buscarmos a Deus e buscarmos profissionais enquanto somos de Deus. Primeiro se busca a Deus. E um psicólogo, como é o nosso pastor presidente, ele é psicólogo, que é cristão e nascido de novo como ele é, ele vai discernir o que é espiritual e o que é simplesmente um problema humano. Então, quando é espiritual, ele vai encaminhar esta pessoa. Eu tenho um amigo de muitos anos, o Dr. Marco Aurélio, psicólogo de muitos anos também. Ele, quando percebe que a coisa é espiritual, ele fala, não, você precisa de um pastor. Então, o psicólogo é muito bom para nos ajudar a organizar as ideias, os pensamentos, os sentimentos, organizar a nossa vida. Mas do ponto de vista da cura verdadeira, é Deus. Temos que entender essas diferenças. E nós vamos estudar muito sobre essa questão, não é? Amém? Então, o homem, ele é tanto físico quanto espiritual. Subtópico 3 aí. O processo formativo usado pelo Criador, que é Espírito, nosso Criador é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é Espírito. João 4:24. Nós fomos constituídos de uma combinação única, o elemento físico, que é o pó da terra, um elemento espiritual, que é o sopro divino, e o homem tornado então alma, que é o homem se tornando ser vivente. Há uma diferença. Anjos, por exemplo, são seres espirituais que não têm corpo, né? Está vendo essa figura aqui como exemplifica bem? Aqui é o corpo humano, aqui é a alma, aqui é o espírito. Só que esses três estão no homem. Amém? Tem hora que o problema está aqui, ó. Aliás, 85% dos problemas estão aqui, no caso de enfermidades. E muitas vezes 100% do problema está aqui no caso espiritual. Aqui está o Espírito que pode resolver tudo isso. Porque é a partir daqui que o Espírito Santo vem, move e cura a alma e restaura o corpo. Entendeu? Quando Deus cura um corpo, por exemplo, um problema físico, Deus pega e Deus tem o poder de chamar à existência um braço? Sim ou não? Tem. Então ele age no espírito, o Espírito Santo passa pela alma e atinge o corpo humano e produz um milagre. A pessoa está com depressão, problema da alma, ele age no espírito, o Espírito Santo desce aqui, atinge a alma e cura o interior. A maior obra que Deus faz pelo Espírito Santo é descer sobre nós através do Espírito, alcançando a alma
e nos fazendo nascer de novo enquanto essência, o ser humano, o espírito interior vai ser transformado. Por isso, a razão de nós buscarmos urgentemente um avivamento espiritual, uma cura interior, uma restauração interior. E aí, os traumas, nós olharemos para eles diferente, como algo que Deus usou para me trazer uma experiência com Ele e me fazer mais forte para Ele e para aqueles que precisam de mim. Os anjos, então, não têm corpo. Os animais, eles não possuem a parte material, alma e espírito. Eles têm uma alma vivente, não é? Nesse caso semelhante, mas quando o animal morre, morre tudo nele. Por isso que o animal não tem, ele tem, na verdade, instinto. Mas parece que eles, o instinto, ele foi criado para aquilo. Amém? O termo hebraico para a vida, em Gênesis 2,7, alusivo ao homem, é Shaim. Esse termo, no plural, revela a nós que nós temos em nós as vidas. São fôlego de vidas que Deus trouxe a nós, que pode significar implicitamente a vida do espírito humano, a vida da alma humana e a vida do corpo humano. Por isso que o termo é no plural. Como Deus é maravilhoso, não é? Tem que viver o meu espírito, tem que viver a minha alma, tem que viver o meu corpo. Quando a minha alma vive bem, o corpo a formoseia. Você conhece uma alma que está boa quando você vê uma pessoa que brilha. Pastor, que pessoa que é essa que brilha? Quando você olha para ela, lá no mundo, tem hora que um crente chega num lugar e a pessoa do mundo não conhece e fala assim, a sua áurea. Você tem uma áurea. Não é áurea, irmão. É a alma que tem Deus, que está abençoada, que resplandece. Por isso que, já viu quando uma pessoa afasta de Deus? Está na igreja, você nem nota que ela tem esse brilho especial. Mas quando afasta e volta, você vê as manchas. Quem já viu isso? Não é? Você vê que a pessoa está manchada. Falou, mas será que foi isso? É porque ela tem uma alma problemática e reflete no corpo humano, soma. Amém? Entendido até aqui? Alguma dúvida dentro do que falamos, não dentro daquilo que não falamos. Vamos ficar com o microfone aí na mão, porque você poderá fazer perguntas dentro do que falamos, porque nós temos mais tantas lições pela frente. Eu sugiro a você que, se tiver alguma dúvida futura, que você escolha aí uma página final na sua Bíblia, na sua revista, e comece a colocar as suas dúvidas. Quando chegar no final das lições, você vai ticar aquelas que foram já respondidas, e as que não foram, você vai fazer a pergunta do assunto já anunciado. Ok? Amém? Tem alguém uma pergunta rapidinha, breve? O Valnei, por favor. Abra aí o tópico 2 da lição. O que está escrito no tópico 2 aí? 1, 2, 3. A distinção entre alma e espírito. Irmão Valnei. O pastor, diante dessa... Espera aí, vou te ensinar, porque você é a primeira vez que pega um microfone, pelo que eu sei. Fica sobre os pés, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Pronto, agora. Pastor, diante dessa explicação que o senhor falou em corpo, alma e espírito, quando uma pessoa, ela vou colocar perturbada essa palavra, Sim. que ela confunde, e ela é levada a um distúrbio, ela foi atingida pelo ensinamento onde dessas três partes? Porque, por exemplo, o senhor ensina aqui, eu pego aquilo tudo, e estou lúcido, tranquilo, de repente eu transtorno, aí eu vou começar a ver outras coisas fora desse ensinamento que eu já tenho. Você está entendendo?
Eu entendi pela situação que vocês estão passando, certo? Quando nós ouvimos, eu vou falar em termos gerais, mas eu entendi a pergunta pela situação que a família vive. Em termos gerais, quando nós ouvimos a palavra de Deus, temos entendimento dela e desprezamos, nós corremos o grande risco de Romanos 1, 25 a seguir. Por terem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sentimentos perversos. Então começa a acontecer um abalo, uma mudança na alma, porque houve um conhecimento e dentro desse conhecimento desprezou. Então esse é um problema que eu estou falando, que é gerado por uma ação errada dentro que descobrimos ser certo. Agora tem outro caso, tem pessoas que o seu problema é patológico, é um problema que realmente veio para o cérebro, veio para essa pessoa, por causa de herança, de família, por causa de vários fatores. Então é um problema humano, é um problema físico, aí precisa dos profissionais, precisa de pessoas que estudaram isso para tomar o remédio adequado, para fazer a coisa adequada. Estou falando superficial, mas vocês estão entendendo? Sim ou não? Agora, outra coisa, Deus cura o problema também que é físico? Claro, nós temos aí a Escritura recheada de Deus libertando, né, de Jesus curando problemas físicos, problemas emocionais, né, o caso da samaritana, problemas espirituais, o caso do gadareno, e Jesus libertando, sarando e curando todas as pessoas. Então, dentro disso, nós temos que chegar no entendimento, o que aconteceu, certo? O que aconteceu? A Bíblia diz, por exemplo, outros pontos para a gente entender, que o filho que rejeita o pai e a mãe, que despreza o pai e a mãe, é digno até de morte. Que o filho que não honra pai e mãe não prospera. Honrar pai e mãe traz longevidade de vida. Outro fator. A Bíblia diz no Salmo 55 que homens fraudulentos e sanguinários não viverão metade dos seus dias. É os homens das fraudes, os homens que matam. Então, nós temos que cada caso é um caso, estudar o caso, ver o que é. Agora, se o problema é, por exemplo, questão de pais e filhos, a Bíblia diz que quem se arrepende, Deus abençoa, perdoa e ainda enche da presença. Se o problema é espiritual, tem que ter arrependimento real. Nós vamos ver isso nas lições que vêm à frente. Então, se o arrependimento é real, a cura e o perdão é instantâneo. Tem outras coisas, por exemplo, que é um distúrbio mental relativo ao físico. Aí os profissionais dessa área também. Amém? Acho que eu respondi tudo aí. Amém, irmão Valnei? Glória a Deus. É porque assim, pastor, eu tive lá naquele hospital, que é espírita, né, na verdade. Psiquiátrico. Sim, e eu observei, a maioria das pessoas lá, elas têm esse conhecimento. Quase todos têm esse conhecimento. De vez em quando eles falam as coisas de Deus, tudo. Então, se eu for falar, eu não observei um lá que é uma pessoa que é do mundo e está lá. Você entendeu? Então, é por esse motivo que eu queria saber essa pergunta. Está vendo, meus irmãos? Nunca despreze a palavra de Deus. Tem muita coisa que a gente fala, e eu falo até meio com palavras mais fortes, mas é porque a gente sabe dos resultados. Não brinque de servir a Deus, não brinque. Ninguém pense que é o rei da cocada preta, que é isso, que é aquilo. Ninguém despreze o conhecimento de Deus, irmãos.
tenha humildade para andar com Deus. Amém? Meus irmãos, aí vamos. A distinção, está vendo que a lição vai tomar bastante tempo? Tomar não, nos dar, né, esse privilégio de ter muita informação. A distinção entre alma e espírito. Alma, do hebraico nefesh, e do grego psique. Alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. O que é polissêmicas? Nossas professoras e professores, né, poderiam nos ajudar nisso. Mas vários significados dessa palavra na Bíblia, não é? São vários momentos na Bíblia que se fala de corpo, que se fala de alma, que se fala de coração, que se fala do homem interior, e pelo contexto é que se vai entender o significado de cada passagem. Por exemplo, 755 vezes somente no Antigo Testamento aparecem estas palavras. O primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1:20, quando foi feito alma vivente. E nessa acepção a palavra alma é usada também para os animais, porque os animais são seres viventes, e significa simplesmente vida. Mas a distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo. Então, a alma do homem, ela contém uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. Essa alma, que é dotada de razão, sentimento e vontade, que tem os atributos dados por Deus, para que o homem, ele possa exercer essa missão, essa vida. Então, se eu olho para essa alma como algo que eu recebi de Deus, e tem atributos de Deus nessa alma, tem atributos de Deus, nós estudamos nessas lições passadas, que eles são incomunicáveis, eles só pertencem a Deus, mas tem os atributos comunicáveis, e estes estão também na nossa alma. Santificação é um atributo comunicável. Deus é santo e importa que aqueles que servem a Deus sejam também santos. O que é ser santo? É ser separado. O homem foi chamado, quando eu digo homem, eu estou dizendo a criação, homem, mulher, etc. O homem foi chamado para viver uma vida separada para Deus. Você e eu, e o ateu também, fomos chamados para viver para Deus. E quando a pessoa, ao invés de viver para si, ou viver para o mundo, ou viver para os outros, ou viver para o diabo, passa a viver somente para Deus, ela encontra o sentido. O sentido, ele tem que vir para a alma, senão a alma será vazia, será depressiva, será uma alma sem razão de ser. Então, quando Deus vem, Ele enche a minha vida da razão de ser. Amém? Entendido? Está entendido mesmo? Está entendendo mesmo? Está gostando? Está aprendendo? Aí vem, nós estamos falando da distinção, falamos da alma. Agora vamos falar do espírito, que o hebraico é ruá, e do grego pneuma. O espírito do homem provém de Deus e constituiu sua principal dimensão. Essa palavra provém de Deus aqui, eu achei ela, eu não sou melhor do que ninguém, mas desnecessária, porque tanto um quanto o outro veio de Deus. Sim ou não? O espírito não veio de Deus? A alma não veio de Deus? O corpo não veio de Deus? Mas talvez ele esteja falando aqui de uma coisa mais diretiva, né? Porque Deus faz o corpo, mas o espírito e a alma provém de Deus, porque ele sopra e o homem é feito alma vivente. Então, eu me lembro de uma mensagem
de muitos anos atrás, há algo de Deus em nós. Quando Deus soprou dele para nós, algo dele veio para nós, né? E nós falamos aqui desses comunicáveis, atributos comunicáveis, mas nós poderíamos falar desse Espírito de Deus que veio, daquilo que ele soprou, porque ele é Yahvé Tsavaot, o Senhor dos exércitos, ele é guerreiro. Por isso todo ser humano lúcido é guerreiro, é valente, quer chegar, quer ir, quer levantar, quer resolver, quer fazer, quer proteger, né? Essa valentia de Deus está em nós e deve ser doutrinada. É por meio do Espírito que veio de Deus que mantemos nossa comunhão com o Criador, e eu já falei sobre isso quando nós falamos da tricotomia humana, ok? Antônio Gilberto nos ajuda. À luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida para a alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. Amém? Então, vamos para o terceiro tópico. Até aqui tudo entendido? Terceiro tópico. O que está escrito no terceiro tópico? Mais uma vez. A interação das três dimensões. Eu quero trazer aqui para vocês uma anotação minha, para vocês entenderem, porque aqui vem corpo, afetos e somatização, primeiro subtópico. Vamos lá, eu quero falar sobre esse afetos e somatização. Afetos referem-se ao conjunto de fenômenos psíquicos que inclui emoções, sentimentos e paixões, sendo a base biológica e a cor das vivências humanas. Somatização é o fenômeno no qual conflitos emocionais não resolvidos ou estados mentais causam sintomas físicos reais e mensuráveis sem que haja uma causa orgânica clara ou uma doença física identificável. Uma separação de uma coisa, afetos e somatização. Eu vi um estudo de um pastor há algum tempo, que ele fala sobre, e ele usa o ponto de vista científico, ele fala sobre a questão dessas tantas leituras que são feitas, né, tantos diagnósticos hoje de TDAH, de autismo, os graus e etc. Tem muitas coisas aí que não estão bem explicadas. Porque tem pessoas que, por sua própria inteligência, têm reações diferentes. Então, tem coisas que, na verdade, não são. E tem coisas que são, mas nós temos autoridade espiritual de repreender e declarar o Deus Todo-Poderoso movendo. Se Deus vai decidir fazer ou não, é com Deus. Mas nós temos que ter fé e usar a fé. Eu tenho o caso do Daniel e da Jana, né? Que teve lá um diagnóstico e eles oraram a Deus, disse não, em nome de Jesus, porque Deus e tal, e usaram a fé. E aí, ainda veio um irmão aqui, ainda falou em cima de tudo, Deus usou, e realmente, no próximo diagnóstico não teve mais, para a glória de Jesus Cristo. Então, nós temos que entender esses problemas que estão acontecendo nesses dias, não sermos fanáticos ao ponto de dizer que não existem, mas não sermos incrédulos ao ponto de aceitar e não reagir com fé. Amém? Vou abrir um pouco mais o leque sobre afetos e somatização. Afetos
No campo da psicologia e psicanálise, nós temos uma psicanalista aqui, irmã Sônia, missionária, Deus a abençoe. O conceito de afeto é amplo, base das emoções e sentimentos. O afeto é a capacidade inata de sentir, que dá cor e brilho à vida mental, engloba todas as modalidades de expressão das pulsões e estados internos da vida psíquica, manifestando-se em polaridades de prazer e desprazer. Já, irmãos, com a expressão visível ainda dos afetos, afeto também se refere à expressão externa e observável das emoções, como alegria, tristeza, raiva, o medo, que podem ser acompanhadas por reações físicas, como choro ou coração acelerado. Função ainda dos afetos. Os afetos têm uma função essencial no funcionamento mental, ajudando a regular a energia psíquica e a interação com o ambiente. Por isso que quando existe um distúrbio, também a interação, ela vai sofrer com isso. Agora, na somatização, que é um processo que envolve a manifestação de sofrimento psíquico no corpo, sintomas físicos reais. O corpo apresenta sintomas como dores, fadiga, problemas gastrointestinais, dores de cabeça ou até perda de movimento, que não são intencionalmente produzidos ou simulados. Origem emocional. A causa desses sintomas é atribuída a desordens dos sentimentos, desordens do estresse, da ansiedade, ou emoções não expressas ou não processadas pela mente. Por isso que a gente vai ler na Bíblia Sagrada: confessai os pecados uns aos outros, para que sejam curados. Tratar isso, falar a respeito disso. Tem coisas que eu imagino que, ao sentarem com a irmã Sônia, só de falarem do problema já estão sendo curados. Se essa pessoa está disposta a isso. Porque há uma cura quando você fala do que se tem que falar. Por isso que as pessoas retraídas, que nunca tratam os assuntos que têm que ser tratados, elas são problemáticas, elas têm problemas interiores, elas são tímidas para isso, e elas podem desenvolver problemas muito sérios. Tudo que você tem que falar, procure uma pessoa séria, uma pessoa certa, uma pessoa espiritual primeiro, depois, se não resolver, uma profissional, mas procure alguém que você sabe que ali tem respaldo para esta cura. Preocupação excessiva, ainda na somatização. Indivíduos que somatizam tendem a gastar uma quantidade excessiva de tempo e energia, preocupando-se com esses sintomas físicos e buscando ajuda médica para eles, mesmo após exames não detectarem doenças orgânicas. Amém? Então, a somatização é fundamentalmente uma consequência da gestão inadequada dos afetos. Quando os afetos, que são emoções e sentimentos, são reprimidos, negados ou não conseguem ser processados psiquicamente, a tensão psíquica acumulada encontra uma via de descarga no corpo, resultando em sintomas físicos. É o corpo falando o que a mente não consegue expressar ou elaborar. Então, o que a mente segura, o corpo adoece com aquilo e começa as suas reações. Nós temos aqui uma nutricionista que certamente também essa matéria vem, a gente estuda um pouco, né? E tem outras pessoas aí, em nome de Jesus. Vocês entenderam sobre a questão de corpo, afetos e somatização? Sim? Sim ou não?
Nós temos que ser pessoas resolvidas. Temos que falar do que tem que ser falado. Tem cura para todos nós na palavra e no Deus da palavra. Precisamos tratar, abrir. E tem pessoas que fazem isso, mas fazem com as pessoas erradas. Está com um problema no casamento, procura uma amiga que não tem Deus, que está revoltada, e aí vai acabar com o casamento dessa pessoa. Agora procura uma crente de verdade para você ver. Ô, minha filha, perdoa, trata o assunto, conversa, escolha o melhor momento, abre o coração, vá até o fim, lute pelo seu casamento, não seja mais uma separada, lute, faça. Aí vai numa desviada da verdade, ela vai dizer, não aceita isso não, joga na cara dele, você é melhor do que ele, você é mais bonita do que ele, você não sei o que, enche a bola dela, ela separa e vai viver uma depressão depois por causa disso. E mesma coisa o contrário, homens que vão tirar ideias com outros, homens que são promíscuos, homens que têm 2, 3 namoradas, para não dizer amantes. Aí, meu casamento está com problema. Peraí, você vai procurar conselho com um homem desse sobre o seu casamento? Procure alguém que tem um casamento alicerçado, que tem vida espiritual alicerçada, trate o assunto que tem que tratar. Mas a primeira coisa é resolver-se com Deus e resolver o casal, conversar. E o diabo tem colocado Satanás, eu vou falar esse nome para você acordar. Satanás tem colocado no coração de esposas e esposos, não adianta falar. E a Bíblia está dizendo, se resolva confessando uns aos outros. Aí fica com você. É por isso que não há muitas curas. Equilíbrio e saúde, subtópico 2. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. A língua, por exemplo, é um dos membros que mais produzem angústias no ser humano. Na língua, põe aí DCM por gentileza, Provérbios 18, 7. Provérbios 18, 7. Aleluia. A boca do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a própria alma. Deixa aí. Está vendo o que a língua humana produz? É claro que uma coisa está ligada à outra, né? Se essa pessoa já teve um encontro com Deus e tem uma boca assim, ela está com problema espiritual também. E o 21, o que está escrito? 18, 21. A língua tem o poder, só os crentes, por favor. A língua tem o poder. Quem a ama, o poder da vida e da morte. Tem gente que, estava pregando em Roselândia ontem e falei um pouco sobre isso. Tem gente que murmura, como se murmuração fosse uma coisa simples, pequena. Murmuração é uma afronta a Deus, direta, e tão direta que a maioria dos 603.550 que saíram de 20 anos acima lá do Egito, 603.548 morreram no deserto. E um dos problemas por que morreram, 1 Coríntios 10, de 1 a 13, murmuração. É sério? Sim ou não, por favor? E a pessoa que murmura, ela pode optar por, ao invés de murmurar, declarar que Deus está no controle e que tudo será resolvido.
E isso traz para a alma. Toda vez que alguém murmura, ou fala mal de alguém, fofoca sobre alguém, diz que alguém não está vendo, a angústia vem para a alma. A alma fica má. Agora, toda vez que alguém abre a boca e começa a adorar e dizer que Deus está no controle, que Ele é o bom pastor, que não nos deixa, a alma se levanta. Poder da vida e da morte. O corpo humano interfere. Amém? Entenderam ou não? Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, alma e o espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Colossenses, por favor, DCM 3, de 5 a 9. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Isso aqui é obra do Espírito Santo ou é eu que tenho que agir nisso? Eu tenho que fazer isso. Façam morrer toda a natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual. Por que imoralidade sexual? Porque é o contrário daquilo que Deus pôs em nós. Deus é moralmente santo. Impureza, paixão, desejos maus e cobiça, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia, linguagem indecente no falar. Irmão, tem tanto crente que tem uma liberdade para falar besteira. Eu estava não sei aonde, o camarada falou isso, 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 e xingou isso, isso. Aí você não precisa repetir não, irmão. Só fala que o camarada xingou. Você não tem temor de falar umas palavras? Não faça isso. Lembra do escândalo que aconteceu esses dias atrás, de um pastor famoso no Brasil? Ele mandando um áudio para o presidente, falando umas palavras de baixo calão. Mas eu sou assim mesmo, mas não pode ser. É homem de Deus, amém, tem obras, eu estou julgando só o erro, amém? Não estou julgando o errado. Não pode. Nenhum pastor e nenhum crente. Nós temos que ter uma linguagem pura, uma linguagem saudável, uma linguagem de pessoas que são de Deus. Irmãos, você chega num doutor, num médico, isso eu estou falando com pessoas naturais, normais. Você chega num doutor, aí ele está lá de jaleco branco, todo arrumadinho, ou então está lá bem vestido, do jeito que ele quis vestir, e ele está lá, aí você chega e fala: e aí, cara, que está pegando? Você vai confiar nesse médico? Fala: o senhor mexe com algum entorpecente? Não, meu, por quê? Tá doido, cara? Ô bicho, falei: não, eu vou embora daqui. Sim ou não? Não faz parte. O crente não tem linguagem dessas também não. O crente, ele tem a presença do Espírito Santo. Ele foi impactado, convertido, transformado, nascido de novo, corpo, alma e espírito. O senhor entra em cada área, pastor. Mas é ou não é? Amém? Então, continuando. Agora, porém, então abandone. Não mintam uns aos outros. Meu Deus, o que mais acontece no meio dos crentes? Pastor, eu não fui na igreja hoje porque eu acordei atrasado. Aí a pessoa fala assim: o obreiro, eu não justifiquei, pastor, porque eu acho isso... Para quê? Eu queria falar pessoalmente. Não, porque é orgulhoso. Porque se cuida do caráter, se cuida do seu ministério, avisa antes. Porque não quer que o pastor pense mal dele.
Isso é questão de caráter, porque sabe que nós fazemos isso. Está errado isso? Aí a pessoa que não concorda em ter que fazer isso, já acha ruim ouvir isso. Estamos vivendo numa época terrível, onde pessoas poderiam ouvir isso, se consertar nisso, e a igreja andar melhor do que está andando. Mas Deus resolve isso no tempo certo. Não mintam então, vocês já despiram do velho homem com suas práticas, ou seja, quem faz isso é o velho homem, mas agora vocês são novas criaturas, se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nós vamos pular para essa imagem dele, somos imitadores dele, nós temos que ser parecidos com ele, nós temos que a pessoa chegar ao ponto de olhar para nós e dizer: eu vejo Jesus em você, porque esse é o propósito de Deus com a igreja, por isso que ela é chamada, uma das metáforas para a igreja é que ela é corpo de Cristo. Então, meus irmãos, quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem. No máximo, aliviam os sintomas. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura. Colossenses 3:8, que nós lemos. Efésios 4:31, Tiago 4, de 6 a 10, 2 Crônicas 7:14, Isaías 53, 4 e 5. Tem que haver, vamos lá, Tiago 4, de 6 a 10, DCM. Tem que haver, irmãos, tem muita gente tomando remédio e não faz efeito porque estão com pecados para serem confessados e abandonados. Nem toda doença é por causa do pecado, mas tem doenças que vieram por causa do pecado. Nem todo distúrbio é por causa do pecado, mas tem distúrbios que vêm. Como que eu vou saber? Só olha para a sua vida, se tiver em pecado tem que confessar e deixar, ué. É simples. Pronto, confessa e deixa, e alcança misericórdia. Tiago 4:6 a seguir. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Agora, quem são estes orgulhosos? Orgulhosos são pessoas voltadas para si mesmas. Ninguém tem nada a ver com o meu problema. Sim, mas você tem a ver com o seu problema e tem que procurar cura para ele. E a igreja que ama você tem tudo a ver com o seu problema, porque quer ver você curado, sarado. Tem motivos de enfermidades. Às vezes Deus usa uma enfermidade para trazer nós para o centro da vontade dele. Lembro que uma vez a Vilcelene ficava rejeitando a oportunidade de pregar, porque eu nunca vi rejeitar, não quer pregar. E Deus usa. Não adianta fazer cara feia, não, que eu estou bravo hoje. Aí rejeitando, e veio enfermidade. Ficando fraca, e nada de resolver, não tem remédio que cura. Aí estávamos numa vigília, lá na casa do Carlos, lá embaixo, perto do rio. Aí numa vigília, acho que é lá mesmo. E aí ela está lá orando: Jesus, porque essa enfermidade, Senhor, eu não entendo. Aí ela falou: se for porque eu estou rejeitando pregação, a partir de hoje eu aceito qualquer convite, Senhor. E ela não andava de avião de jeito nenhum. Ela disse: até se for de avião eu aceito, Jesus. Para que ela foi falar isso? Não sei se foi a irmã Rosana que Deus tomou. Deus tomou uma serva lá naquela noite e foi até ela e falou assim: então eu te curo.
Aleluia, era tudo que eu queria. Deus curou ela na hora, e de manhã, no outro dia, ligação de Santa Catarina. Olha, irmã, nós estamos com um congresso de irmãs aqui, e nós queremos contar com a irmã, nós oramos, e Deus falou no nosso coração, que é a irmã. Ela disse, eu vou. Lembrou na hora que falou com Deus, eu vou, estava curada, eu vou. Ela disse, mas é de ônibus, né? Eu falei, não, irmã, é longe demais, é de avião. Ela, eu vou, irmã, eu vou. Aleluia. E ainda foi com frio, que ela não gosta de frio de jeito nenhum. E ainda sozinha fisicamente. Primeira vez sozinha fisicamente. E foi, Deus abençoou e voltou com saúde. Então tem enfermidade que Deus está tratando conosco porque quer nos reposicionar. Lembra da irmã, a irmã Meire aqui testemunhando sobre o cabelo? Jesus, o senhor falou que curou, não estou entendendo por quê? Jesus, eu creio, o senhor já falou e está falado, e eu não duvido. O que está acontecendo, Jesus? Senhor, se for por causa de que eu não estou testemunhando, eu vou lá testemunhar. Curou. Aí ela veio testemunhar e testemunhou muito bem. Então tem coisa que Deus está permitindo para nos curar, nos reposicionar. Então não é pecado, mas é um reposicionar. E a gente tem que entender essas coisas. Amém? E tem enfermidade que é problema do corpo, problema físico mesmo. Então a questão é ter discernimento. O primeiro discernimento, se você está em pecado e está enfermo, você não precisa nem querer saber se é físico, se é espiritual. Primeira coisa que você tem que fazer é confessar e deixar, porque você também precisa ser salvo. Depois, se não curou, vai tratar as outras situações. Senhor, eu estou fora do propósito, estou rejeitando, não estou falando, não estou fazendo, estou fora da direção. Me faz saber, Senhor, porque eu quero me posicionar. Outra coisa, vai lá no médico e faz exame. E pronto. Pelo menos 3 caminhos. Entendido? Sim ou não? Alguma pergunta até aqui? Não, tem que concluir a leitura. Portanto, submetam-se, não pode ser orgulhoso. O orgulhoso não submete, não aceita, quer do jeito dele, da forma dele. Eu não penso assim, alguém falou sobre aquilo, mas a Bíblia está dizendo. Não, mas eu ouvi, foi um pastor falando o contrário. Cuidado com esses desviados que tem por aí na internet, dirigindo pessoas. Tem um punhado de gente desviada na internet, dirigindo pessoas. Tudo que é puro, santo, justo, agradável, que tem louvor, que dá louvor a Deus, que é para a glória de Deus, é nisso que você tem que pensar. Filipenses 4:8. Portanto, submetam-se resistam ao... E ele, o que é nos submeter, o que é nos submeter a Deus. Escute uma coisa bem profunda que Deus falou com o pastor Jesuel, que eu achei muito interessante. Falamos sobre isso semana passada. Falou sobre essa questão, submeter a Deus. Aí Deus disse assim para ele: entenda que todas as coisas estão sujeitas a Deus. Tudo, todo movimento, toda história, tudo que existe, tudo que há. Escute, olhe para frente. Está sujeito, submetido a Deus. Se você quer vitória, também se submeta, sujeite-se a Deus. E sujeitar a Deus é fazer a vontade dEle, é não brigar com Ele, é não discutir com Ele, é não ponderar a respeito do que Ele já disse, é entregar sua vida verdadeiramente a Ele, não a religião que eu estou falando da Bíblia e de uma vida com Deus e em Deus. Sujeitai-vos a Deus. E o que vai depois eu tenho que fazer? Resistir às coisas que vêm, resistir o próprio diabo,
resistir esses males e pragas e pestes deste tempo. Levítico 26:13 diz que quando o povo não obedece a Deus, que poderia ser abençoado por causa disso, e agora começa a pecar e não se sujeita, Deus manda a tísica, manda a enfermidade, manda pragas, manda pestes. Nós nunca ouvimos falar de tanta praga e tanta peste como hoje. Preste atenção, olhe para frente. E aí Deus fala que vai piorar isso. Então olhe para frente, em nome de Jesus. E o que vai acontecer? Se eu me sujeitar a Deus, eu posso resistir a essas coisas e me livrar delas. Está prestando atenção? Eu me livro do domínio do pecado, eu me livro das pestes, das pragas, dos males, das doenças destes séculos. Sujeitando a Deus e resistindo a essas coisas. Elas virão, mas tem que ser resistidas até o próprio diabo, porque ele é o cúmulo da coisa que não vale nada. Resista ao diabo e ele vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fugir de nós. Portanto, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Está mais claro agora? Com todas as lições e entendimento que tivemos, nós vamos, cumprindo isso, nos achegar a Deus, e Ele vai vir para mais perto de nós. Aí ele vai falar assim: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifica o coração. Somos dele, inteiramente dele, não divida isso. Amém. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. É um convite estranho, uma mensagem que Deus nos deu. Troquem o riso de vocês por lamento, e a alegria por tristeza. Versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Chorem as vossas dificuldades, lamentem as vossas fraquezas, clamem ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele quer curar e sarar, e assim vos exaltar. Amém? Chegamos no final desta lição. Será que nós vamos aprender nessas lições? Parece que não vai aprender nada. Será que vamos aprender nestas lições? Tem uma reação de crente vivo, meu irmão. Seja vivo, não deixe o mal desse tempo. O mal desse tempo está esfriando a fé de muitos e tirando muitos da presença de Deus, mesmo dentro da igreja. Seja vivo para as respostas, seja vivo para a adoração, seja esse ser inteiro, corpo, alma e espírito, tomados para Deus, vivendo para a glória de Deus. Fique sobre os pés. Uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. 1 aos Coríntios 2, 14 e 15. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria, senão em Deus, o seu Criador. Pois a alegria do Senhor, sim, é a nossa força. Vamos orar? Próxima lição vai tratar com mais profundidade o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Nós vamos entender um pouco mais e vamos aprofundar um pouco mais. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, faça uma breve reflexão. Tudo o que ouvimos, coisas que no momento que estávamos ouvindo foram esclarecidas, ardeu o nosso coração.
Você quer ser essa pessoa inteira, completa, realizada no seu interior, resolvida no seu interior? Você quer ter um interior saudável que aformoseia o rosto? Você quer ter um coração saudável que faz bem para a alma? Você quer ter essa ligação íntima com o Deus Todo-Poderoso, que vai encher o seu espírito e por causa disso a sua alma e o seu corpo será tomado pelo Espírito do Senhor Deus? A partir de hoje, entre na batalha de fazer morrer toda a vossa natureza terrena. De calabassura camai. Senhor, ministrei o estudo destas maravilhosas lições, a primeira delas. Que a tua palavra faça o efeito em nós. Que a partir destas lições e o mover do teu Espírito e a entrega de cada um de nós, hajam pessoas saudáveis, equilibradas, curadas, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Traga cura agora mesmo, essa pessoa que está começando a sentir paz. Confirma a cura na sua alma. Confirma essa paz que excede o entendimento. Confirma essa graça que restaura. E repreenda, Senhor, toda a fúria de um diabo enfurecido que não quer que entendamos estas coisas. Põe por terra, liberta teu povo, sara a tua igreja, sara as nossas vidas e traga um novo tempo maravilhoso de avivamento para todos nós. Oramos no nome de Jesus Cristo.